E aí, pessoal, estamos de volta aqui. Vamos falar sobre a Rússia. A Rússia é um dos maiores países, não, é um dos não, é o maior país em extensão territorial do planeta, tá bem? Vocês já devem ter visto aí no canto esquerdo, aqui, a, uma cena muito famosa lá de Moscou. Isso aí é uma das catedrais lá de Moscou, uma das igrejas bem características aí desse estilo, se eu não estou enganado, é bizantino, enfim. A bandeira da Rússia, aqui no topo, e a gente vai falar um pouquinho sobre a Rússia, que é uma potência euroasiática. Por que euroasiática? Porque ela pega tanto uma parte da Europa quanto da Ásia, tá certo? Então, seguindo aí, gente. A Rússia, ela teve ali seu apogeu já no Império Russo, lá no final do século XIX, passou ali por um longo período de imperadores, e lá no final do século XIX começou a ter uma série de crises econômicas, crise na indústria, crise no campo, e os Romanov, que era até então essa galera aí de cima, que era o pessoal que comandava, era a dinastia que comandava a Rússia até então, começou a perder o controle sobre a situação, né? E essa perda de controle ela se deu por vários fatores. Primeiro, por uma industrialização que não estava dando muito certo, uma série de problemas no campo, como fome, desestruturação do modo produtivo, inserção das ideias marxistas na classe operária, tá certo? E começa então, além disso, dois conflitos muito importantes. A guerra contra o Japão, que eles perdem, tá? Olha só, a Rússia era uma grande potência já naquela época. Eles perdem essa guerra para o Japão, que a gente vai ver de novo lá quando a gente falar sobre a história do Japão. E entra na Primeira Guerra Mundial, que era um conflito assim meio que nada a ver com a Rússia naquele momento. Eles estavam com um monte de problema interno e se meteram num problema externo. E aí vem a insatisfação popular, com a repressão do Estado russo contra uma manifestação popular, gerou ali um massacre chamado Domingo Sangrento. E logo depois a população se revoltou de vez e juntou ali os bolcheviques e os mencheviques e fizeram a Revolução de 1917, que é a Revolução Russa. Um detalhezinho, tá vendo esse carinha aqui em preto e branco, né? Esse carinha aí é um guru espiritual que levou também a uma série de problemas dentro como é que fala? Dentro da família real russa, ok? E também gerou sérios conflitos, né, internos, conflitos palacianos, ok? E esses conflitos também desestabilizaram o governo. Aí então, passando aqui adiante, nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução desses problemas dentro da Rússia, tá? Então nós tivemos aí, lá no século XIX, perdão, século XX, início do século XX, o início da Revolução Russa, que foi chefiada por esses três caboquinhos aqui, né? O da esquerda, ele é o Stalin, o do meio é o Lenin e o da direita é o Trotsky, tá? Esses três caboclos aí, eles lideraram, principalmente o Lenin, o carinha do meio, lideraram a Revolução Russa. Depois que o Lenin morreu, assumiu o Stalin, que é o da esquerda, e o Stalin ele perseguiu a galera que era contra ele, inclusive o Trotsky, que foi fugido para o México e depois foi assassinado lá a mando do Stalin. Gente boa esse Stalin, né? Então, para a gente entender bem rapidinho aqui, mencheviques e bolcheviques eram os dois grupos antagônicos ao imperador, tá bem? Eles fizeram a revolução. Os mencheviques, eles eram vamos dizer aí grosseiramente que eram os burgueses, né? Galera que tinha um poder aquisitivo melhor
e queriam fazer a Revolução Comunista, mas de uma forma mais lenta, mais gradual, que a gente sabe que não ia dar muito certo também, né? E os bolcheviques, não, bora, já que a gente derrubou o imperador, bora logo implantar esse negócio aqui de comunismo, essas ideias do Marx, vamos ver se vai dar certo. E aí, quem assume o governo é o Lenin, né? Depois da morte do Lenin, o Stalin assume, faz uma perseguição política, um expurgozinho da galera que era contra eles. O Lenin já tinha feito isso em relação aos mencheviques, tá? Ele já tinha dado um chega para lá neles, com bastante perseguição aí. E aí vem, então, o Stalin, que leva aí a industrialização da Rússia por um bom período, desde 1930 até 1940, é quando a Rússia dá aquele salto industrial e começa a se posicionar como uma potência de fato industrial. Lembrando, o processo industrial russo, ele começa no período imperial, mas ele não se estabiliza, ele não chega no seu apogeu. O apogeu ele vem durante o período comunista, o período da União Soviética, tá bom? Então, logo em seguida vem a Segunda Guerra Mundial. A Rússia, ela se posiciona como aliada dos Estados Unidos, né, junto com os aliados contra a Alemanha nazista, não por causa de alinhamento ideológico, óbvio, mas sim por uma questão de autopreservação. Já ouviram aquela máxima, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Então, a Rússia e os Estados Unidos tinham um inimigo em comum, que era justamente a Alemanha, né? Assim como boa parte da Europa também tinha esse inimigo em comum. Então eles se uniram, né, numa uma aliança ocasional para combater os alemães nazistas da época, ok? Após a Segunda Guerra Mundial, vem então o período conhecido como Guerra Fria. Os dois países ali, potências industriais, potências militares, dividiam o planeta em duas ideologias, capitalistas e socialistas, ok? Então você tem ali uma divisão estratégica do planeta. Bom, é nesse momento em que a União Soviética, a Rússia, ela se torna uma potência tecnológica e uma potência econômica, tá? Porém, essa potência ela estava ancorada no desenvolvimento do socialismo lá na Rússia. Porém, a ideia do socialismo econômico ele gera uma certa estagnação, ao contrário ali do capitalismo, tá certo? E isso vai meio que atrasar a economia russa, que vai estar focada especialmente na indústria armamentista, na indústria bélica e na indústria de base, ao passo que os Estados Unidos vai estar focado muito mais na indústria de bens de consumo, né? Que é aquela indústria que é voltada diretamente para o consumidor final. Joia? Bom, bem então, nesse período aí, a disputa, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Gente, só fazendo um parênteses aqui, todo mundo está bem claro o que é a União Soviética e o que é a Rússia, né? A União Soviética é um grupo de países liderados pela Rússia. No período lá da União Soviética, era liderado com mão de ferro, então você considera como se fosse um país só, ok? Bom, esse carinha aí é o primeiro astronauta russo, né, que vai ali para o espaço, é o primeiro homem aí ao espaço, e depois vem os astronautas americanos, que são os primeiros a chegarem à Lua. Então era aquela corrida espacial, corrida tecnológica, ok? Isso, bem ou mal, trouxe um monte de evolução para a gente, né? Graças a essa corrida armamentista aí que a gente tem GPS hoje, tem micro-ondas, tem papel laminado, enfim. A guerra traz tecnologia, sendo ela quente, morna ou fria. Já dizia lá a letra da música. Muito bem. Quando chega, então, no final da década de 90, ou melhor, no final da década de 80, início da década de 90, a economia soviética está completamente estagnada, já começa a ter uma série de conflitos internos pedindo por uma abertura política, abertura econômica, e quem conduz isso aí é o Mikhail Gorbachev, que é esse carinha aí com a mancha na testa,
né? Ele que vai fazer a chamada Glasnost e Perestroika. Glasnost, a abertura econômica, e Perestroika, a abertura política da Rússia. Ok? E com isso vem a fragmentação da Rússia, né? Eu pus aí uma cena da queda do Muro de Berlim, que não é na União Soviética, óbvio, mas que tem uma relação muito estreita. Porque a queda no Muro de Berlim ela vai representar o fim da hegemonia soviética, tá bem? O fim da Guerra Fria. Quando acaba a Guerra Fria, quando assim diminui a cortina de ferro, você tem ali uma abertura do bloco socialista, como uma consequência, você tem ali uma necessidade, um desejo da população de abertura política e econômica, porque já tinha ali o contato com a cultura ocidental norte-americana, sobretudo. Ok? E aí você tem um processo de fragmentação da Rússia, da União Soviética, perdão. E esse processo de fragmentação gera ali a comunidade dos Estados independentes. Se vocês observarem aqui nesse mapinha, você vai ver que tem vários países. Essa fragmentação ela é liderada pela Letônia, Lituânia e Estônia, que são os primeiros países a se desgarrarem da União Soviética, ok? E depois surgem vários outros países que também têm sua independência, porém é uma independência política que continua numa relação muito estreita ali com o governo russo, seja por uma dependência econômica, seja por uma influência política no sentido de interferir em eleições, interferir em assuntos internos desses países, ok? Bom, e aí a gente pergunta, então a Rússia hoje é um país liberal, é um país desenvolvido, é um país capitalista, né, com bastante democracia. Mais ou menos isso aí. Vocês já ouviram falar aí do nosso querido Vladimir Putin, né? Esse cara aí é gente boa pra caramba. Ele foi membro da KGB, ele foi primeiro-ministro, foi presidente, é presidente da Rússia, já há alguns anos, né? Desde 91, se eu não me engano. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. E ele, justamente, ele tem assim um quesinho de ditador, né? Então, recentemente, ele teve um probleminha com esse sujeito aí. E, gente, eu acho que eu fiz um trem errado aqui. Eu esqueci de fazer a sobreposição das imagens. Mas cola aí, eu não vou fazer essa gravação de novo não. Então eu vou continuar daqui. Só um minutinho e a gente já volta no próximo vídeo, tá bom?